Nessa vídeo aula nós vamos agora tratar de algumas ferramentas de matemática. Vamos começar por algarismos significativos. Os algarismos significativos, de fato, é muito importante na incerteza de medição porque tem a ver com a apresentação dos resultados. Tá? Então, todo resultado ele deve ser apresentado com um grau de confiança, um grau de confiança daqueles resultados que foram apresentados. Então, eu preciso garantir que os resultados tenham algarismos significativos adequados para essa apresentação. Então, é importante nesse contexto que nós vamos ver agora de como deve ser feita essa análise e como deve ser a apresentação para garantir que aqueles resultados, tanto o resultado encontrado como da incerteza de medição, atenda aos algarismos significativos que realmente ele tem significado, ou seja, não tem algarismos inadequados e que a gente possa arredondar ele dentro dessa concepção. Então, o algarismo significativo é o algarismo ao qual está associado um significado físico, né? E aí tem algumas formas de a gente poder avaliar isso, visualizar isso dentro desse conceito, dentro desse contexto na prática e seguindo os conceitos. Então, imaginem esse primeiro número, 0,003. Então, aqui eu tenho um número com 4 algarismos. Agora, a pergunta é, quantos algarismos e quais são os algarismos significativos? Esses zeros são significativos, não são? O 3 é significativo, não é? Então, para fazer uma ideia mais fácil de visualizar, imaginemos que esse resultado seja um valor medido em gramas, em quilos, perdão. Então, 0,003 quilos. Aí a pergunta é, quanto 0,003 quilos equivale em gramas? Então, vamos pensar. Vale 3. Então, 3 gramas, 0,003 quilos é igual a 3 gramas. E 3 gramas, nós estamos observando que tem apenas um algarismo, e é o único algarismo significativo. Ou seja, esse 0,003 que nós apresentamos ali em cima, ele também tem um algarismo significativo. Por quê? Porque o zero à esquerda, eles são apenas uma questão de posicionamento. Tanto que eu mudo a unidade, ele some, ele deixa de existir. Então, ele deixa de ser significativo. Então, nessa concepção, é possível observar que os algarismos, que o zero à esquerda, eles sempre vão ser não significativo, desde que não tenha nenhum outro número válido no caminho. E o outro valor aqui, 0,0030. Veja, podemos até dizer que ele é igual ao primeiro. Será que ele é igual mesmo? Será que ele tem o mesmo número de algarismos significativos? Então veja, nós temos aqui agora 5 algarismos. Quantos e quais são significativos? Fazendo a mesma análise, imaginando que o resultado fosse em quilos, se eu fosse transformar em gramas, quantos gramas eu teria? Pense com calma, porque erram bastante isso no treinamento presencial. Eu teria 3,0 gramas. Tá? Então, nós obviamente andamos 3 casas, né? São 1000 vezes de diferença. Então, nós temos 3,0. Mas por que esse zero eu coloquei? Porque ele é significativo. Então, eu tenho 2 algarismos significativos. Por que esse zero é significativo? Veja, depois de um número válido, que é o número 3, em casas decimais, quando eu coloco um outro algarismo zero no resultado, teoricamente tem que ser feito isso apenas porque realmente esse zero é a melhor estimativa do resultado. Não é coerente ou correto eu colocar algarismo zero para ficar bonito, para ficar padronizado, para seguir um número de casas decimais que eu acho coerente. Não, ele tem que ser realmente apresentado conforme o seu significado, se ele é significativo ou não. Então, toda vez que eu coloco o valor assim, 0,0030, nós estamos entendendo que esse zero que vem depois do 3, ele é um algarismo significativo, porque ele é a melhor estimativa de um resultado. Então, foi determinado e o valor mais próximo do real encontrado foi 0. Claro que ele pode ser um pouco mais, um pouco menos, tudo tem a questão de dúvida, de incertezas e tudo mais. Porém, é a melhor estimativa do resultado, por isso ele pode sim ser considerado como um algarismo significativo. Agora esse outro número, 0,01
0,08, ou seja, 0,0108. Os três algarismos que são 1, 0 e 8 são significativos. Por quê? Porque quando eu tenho o número 0 entre números válidos, ou seja, entre dois números diferentes de 0, automaticamente ele passa a ser significativo. Aqui tem alguns exemplos de números significativos, porém é importante aqui a gente destacar que essa tabela ela tem a primeira coluna que são números em notação científica. O que seria números em notação científica? Números em notação científica são números que vão de 1 a 9. O 0 não entra, então é 1 a 9. Posso ter casos decimais, não tem problema nenhum. Então 2,00 e alguma coisa. Porém, ele é multiplicado por uma base 10. Então 10 elevado a 2, 10 elevado a menos 2 e assim sucessivamente. Então isso é um número em notação científica. Esse primeiro número, 5,731 vezes 10 ao quadrado, eu vou considerar o 7, o 5, o 7, o 3 e o 1 como significativo, 4 algarismos. Já a base 10, não. Então ali do lado, no correspondente, nós temos como seria esse número já transformado para um número que não é notação científica, ou seja, o número da forma comum. Tá? Então aí nós temos um número 5,731, 00 vezes 10 ao quadrado. Então veja que o 5, o 7, o 3, 1 e o 0, 0 são algarismos significativos por definição, e a base não. Então tem a tabela, o valor correspondente para ser avaliado. Aí nós temos alguns outros exemplos, vamos dar uma olhadinha naquele negativo, 5,731000 vezes 10 a menos 5. Veja, todos os números que estão ali são significativos, são 7, exceto a base. Nesse caso, a base negativa, ele faz com que a vírgula ande para o outro lado, mas não mude a questão da ideia dos algarismos significativos. E agora nós temos uma tabela aqui mais simplificada, são números em notação comum, onde eu tenho 35,3 significativos, 105, o 0 no meio de números válidos é significativo, então 3. E aí nós temos o caso aqui do 6.200, que vale a pena fazer uma análise. Né? Então veja, esses dois zeros que estão no final, são significativos ou estão ali só por uma questão de posicionamento? Isso é uma análise que vale a pena ser discutida. Veja, imagine que esse número fosse gramas. Então eu tenho 6.200 gramas. Se eu fosse transformar ele em quilo, eu transformaria ele em 6,2, com 2 significativos, ou com 6,200, com 4 algarismos significativos. Depende da origem. Então imagine que você está medindo uma balança. Ele é uma balança que mediu 6.200. Se esses dois zeros realmente eles foram medidos, ou seja, a balança tem uma resolução ali, uma leitura de 1 grama, de 1 em 1 grama, então eu posso dizer que sim, o 00 foi a melhor estimativa do resultado, então ele é um algarismo significativo e que se eu fosse transformar isso aí em gramas, eu teria basicamente, em quilos, né, de gramas para quilos, eu teria 6,200. Por outro lado, se eu disser, não, ele não mede esse 00, eu só consigo medir 6,200, o próximo que eu meço é 6,300 e assim por diante, de 100 em 100. Então a gente vê que o 00 não é medido, não é estimado, é só uma questão de posicionamento. Tanto que se eu transformar isso em quilos, ele vai ficar 6,2 quilos, com 2 algarismos significativos. E essa ideia vai para todos os outros casos e exemplos que estão aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre arredondamento. Todo mundo aprende na escola arredondamento. Você aprende aí que de 0 até abaixo de 5 você mantém o número anterior e de 5 para cima você aumenta, acrescenta um algarismo ao número. Existe uma norma que é a BNT-NBR 5891 que diz que o valor a ser arredondado igual a 5, ou seja, somente quando o arredondamento for um número puro 5. Porque se for 5,0001 já é maior que 5. Só quando for 5, o único número a ser arredondado.
deve ser considerado o valor que antecede, então o valor que vem antes desse número. Se for par, mantenham o número original, porém, se for ímpar, aumenta o algarismo. Eu vou agora na próxima tela passar alguns exemplos para vocês, aí se tiver alguma dúvida desse texto, aí vocês voltem para ver. Tá? Então, nós vamos pegar alguns números, vamos fazer o arredondamento todos dele para uma casa decimal. O primeiro número é 3,06. Como 6 é maior que 5, então, seguindo a regra, eu aumento. Então, vai ficar 3,1, bem tranquilo. O segundo caso é 3,03. O valor é menor que 5, então eu vou manter o zero. Então, vai ficar 3,0. E no caso de 3,05. Se eu for manter o que a calculadora faz, o que o Excel faz, ele já vai aumentar, ele vai considerar que 5 já é para cima, então vai arredondar para 3,1. Porém, e se eu for usar o que a norma BNT diz? Então veja, nesse caso, o número que antecede o 5 é par, que é o zero. Então, como é par, ele mantém. Então, ficaria 3,0. E se fosse esse, 3,15? O número que antecede é ímpar. Então, nesse caso, vai ser acrescentado um algarismo. Então, ficaria 3,2. Bom, outra coisa que também você aprende na escola é sobre erro numérico. Tá? Então, é muito comum nós discutirmos a questão, olha, qual é o erro de um algarismo? E aí, na escola, você aprendia, olha, sempre o algarismo tem um erro de mais ou menos a metade do último algarismo. Veja que nós não estamos associando a metrologia, nada disso, nós estamos falando da escola comum, onde você aprendia matemática, né? 7ª série, 8º ano e etc. Veja que nós temos aqui o número 2, 2,0, 2,00, 2,000. Aparentemente é tudo 2. Mas vamos entender um pouco melhor essa questão do erro numérico. Como a gente tem por definição que o erro numérico é metade do último algarismo, então se eu tenho o número 2, a metade desse algarismo seria 0,05, que não é metade do número, é do algarismo. Então é metade na próxima casa decimal. É 5 na próxima casa decimal. Isso significa que o número 2 pode ser qualquer valor entre 1,5 a 2,5. Tá? Então, isso está bem informado ali. Então, entenda o seguinte, qualquer resultado que estiver entre 1,5 a 2,5, se eu for arredondar para um número inteiro, automaticamente vai me dar um número 2. Então, se eu tiver o valor de 1,6, arredondo para o número inteiro, 2. Se eu tiver o valor de 2,3, arredondo para o número inteiro, 2. Então, é por isso que tem esse conceito de que o erro é metade do último algarismo. Porque eu arredondo, é um número que eu arredondo para ele chegar naquele valor. Quando eu tenho o resultado de 2,0, veja, a precisão aumenta. Então ele passa a ser 0,05 o erro numérico, onde eu posso dizer que é qualquer valor entre 1,95 e 2,05. Então, o intervalo de dúvida desse resultado é menor. Se eu tenho o valor de 2,00, eu tenho um intervalo de dúvida de 0,005, ou seja, qualquer valor acima de 1,995 e abaixo de 2,005. E o último número assim por diante. Então veja, quanto mais zero eu vou colocando no número, mais precisão eu vou colocando eu vou passando para esse número. Então eu começo a ter um valor, uma precisão num resultado que não é o verdadeiro, principalmente numa incerteza de medição. Então é muito importante tomar cuidado para não ficar colocando casas decimais, algarismos onde realmente não tem essa estimativa de forma confiável. Não é uma estimativa segura para poder não impactar nos resultados. Então essa é a questão do erro numérico. Agora vamos falar sobre erro em instrumento de medição. Então agora nós vamos falar de metrologia, medição. Imagine que você tem uma escala metrológica, que é o exemplo que está sendo dado aqui,
que vai de 0 a 50. Então veja que ele está com uma leitura feita de 10 em 10. Então cada bolinha dessa que você vê aí seria uma lâmpada que acende quando aquela temperatura é atingida. Então veja, ela pode acender 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então ela consegue realizar a leitura de 10 em 10 graus. Então nós podemos dizer que a nossa resolução desse instrumento é de 10 graus. O que é uma resolução? Seguindo a definição do VIN, nós vamos trabalhar bastante com algumas informações do VIN nesse treinamento. Menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na indicação correspondente. Então, é a sensibilidade que eu tenho de variação do resultado. Como isso daqui são lâmpadas que acendem para indicar a temperatura, ou ele está aceso em 10, ou em 20, ou em 30, ou em 40. Então eu só consigo ter uma percepção de 10 em 10 graus. Eu não consigo ter uma percepção em resultados, em valores diferentes disso. Tem equipamentos que são analógicos, que você vai ter um ponteiro, que você consegue até ver resultados intermediários às escalas, às marcas. Mas veja, não confunda resolução com escala. Né? Resolução é a menor leitura perceptível. Então, se na prática você consegue ler resultados de uma forma confiável, dentro de uma pequena incerteza, de forma intermediária, isso é permitido. Por norma, muitos materiais, muitos equipamentos são até classes de erro deles são menores do que a própria leitura da escala, então isso é aceitável. Normalmente você pode fazer num equipamento analógico uma divisão por 2, por 4, até 5. Na literatura se fala em até 6, em até 10, mas esse 10 tem que tomar muito cuidado porque é muito comum muitos laboratórios realizarem uma divisão por 10 com o objetivo de diminuir a incerteza porque o cliente quer uma incerteza mais baixa, mas não é algo tão confiável assim. Dividir por 10 não é tão seguro. Até 5, dependendo do equipamento, é possível. Então, cuidado. Lembrando que a resolução é a menor leitura que é possível e que você percebe, mas consegue perceber variação. Mas tem que ter um pouco de bom senso. Tá? Não pode ser alguma coisa muito exagerada. E sempre vai ter uma relação nessa questão analógica entre distância entre as marcas em relação à espessura do ponteiro. Isso vai fazer com que você tenha uma forma de ver se eu só divido por 2, se eu divido por 4, 5 e assim por diante. Então, nesse caso, a resolução desse instrumento seria uma resolução de 10. Esse conceito é muito importante, a gente vai usar muito dentro do treinamento de incerteza. Bom, imagine isso aqui como uma escala. Eu tenho aqui uma escala que ele vai de 10 até 50. Tá? De 0 até 50. Então, imagine que eu estou ali num banho, o banho está ligado, o banho está aquecendo a temperatura, vai subindo de 10, vai subindo de 0 para 10, aí acende a luz de 10, aí vai subindo de 10, 11, 12, aí quando ele chega em 15, ele apaga a luz do 10 e acende a luz do 20. Né? Ou seja, isso é o que se espera que os equipamentos, principalmente digitais, ocorram, essa mudança nesse ponto. Tá? Então você vai ter uma mudança de uma indicação de 20 graus. E aí você vai aumentando para 16, 17, 20, 22, e ele vai manter acesa a luz de 20 até chegar em 25. Quando ele chegar em 25, automaticamente ele apaga a lâmpada do 20 e acende do 30. Então isso aqui é muito interessante a gente fazer uma autoanálise, porque o que acontece? Quando a luz está acesa em 20 graus, num exemplo desse aqui, ele não é necessariamente 20 graus. Ele pode ser 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e até próximo de 25. Então, ele não necessariamente é 20 graus. E aí uma outra pergunta que eu sempre faço, e as pessoas também têm uma dificuldade de enxergar, mas qual é a temperatura mais provável que ele está? A maioria diz 20 graus. Mas assim, por que seria 20 graus? Eu não sei, eu posso fixar o meu banho em 17, ele vai ficar indicando 20. Eu posso fixar o meu banho em 23, ele vai continuar indicando 20. Então assim, você não tem uma informação que te mostre essa ideia do que poderia ser ou não poderia ser. É mais provável. Então, o que a gente pode dizer é que quando ele está
a luz está acesa a 20 graus, ele pode ser qualquer valor entre 15 e 25, mas eu não consigo precisar aonde realmente o resultado está. Eu não tenho essa informação. E isso também vai ser muito importante lá no cálculo de incerteza, essa visão, essa ideia. Então veja, eu tenho uma dúvida que equivale a uma resolução, que é de 15 a 25. Então eu tenho uma resolução de dúvida. E ele pode ser metade da resolução para menos e metade da resolução para mais. Então veja, de 20 até 15 eu tenho menos 5. De 20 até 25 eu tenho mais 5. Então eu posso dizer que a minha dúvida, a dúvida do meu instrumento é mais ou menos metade da resolução. Entenda que ou eu considero a resolução inteira ou mais ou menos metade da resolução. Aí vamos entender. Existem dois tipos de instrumentos de metrologia. Né? O instrumento que faz medidas, que faz medições, e o instrumento que fornece medida. Então, qual o instrumento que faz medida? Uma balança. Você põe o material lá e ele pesa. Tá? Um medidor de pH. Você pega o eletrodo, põe lá na solução e faz uma medição daquela amostra. Um termômetro de febre. Você vai medir a febre de uma pessoa. Agora está muito na moda. Medir febre das pessoas com infravermelho, então mede a febre. E assim por diante, você vai vendo vários instrumentos. Eu pego um micrômetro, vou medir uma peça, eu faço uma medição. Então esses casos são instrumentos que fazem medição. Porém, existem instrumentos que fornecem uma medida. Né? Por exemplo, um balão volumétrico. Ele tem um menisco onde você determinou um valor. Quando você coloca algum líquido até aquele valor, você sabe que o volume é tanto, mas ele fornece aquele medido, mas ele não mede nada. Um bloco, um peso padrão também, você coloca ele sobre uma balança, você sabe que ele tem aquele valor, ele fornece uma medida, mas ele não mede. Né? Então existem dois tipos de instrumentos, o que fornece medida, que é considerado lá no VIN como material para medição, né? E aqueles que fazem a medida, que são os instrumentos de medição que fazem medida. Então tem o que fornece e o que faz uma medida. Né? Medida materializada, os que fornecem, né? Mesmo não sendo uma medida materializada muitas vezes, e os instrumentos de forma geral que fazem medidas, tem essa outra classe de equipamentos. Porém, todos são instrumentos de medição. Agora, é importante lembrar que o que eu vou falar agora, para instrumento que fornece medida, pode ser considerado, pode não ser considerado, a maioria das vezes não dá para considerar, é uma coisa a ser discutível. Mas, todos os equipamentos que fazem medição, isso que eu vou falar agora é um fato a ser sempre considerado, e seria uma pergunta de prova. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque todo equipamento que faz medida, ele já nasce com uma incerteza, vem de fábrica, de criação dele, que é mais ou menos a metade da resolução. Então isso você não consegue tirar dele, isso já vem. Então jamais você vai conseguir ter uma incerteza melhor, ter um resultado melhor num instrumento numa situação desse. Tá? Cuidado não confundir resolução com divisão de escala, nós estamos falando de resolução. Mas você jamais vai conseguir uma incerteza menor que a metade da resolução. Por isso que essa mais ou menos meia resolução já é uma incerteza que vem com esse instrumento. Por isso a primeira coisa que você deve tomar cuidado é na hora de escolher o instrumento. Qual o instrumento que eu vou usar para não impactar significativamente no meu resultado? Então já começa por aqui. Isso aqui é antes de mandar calibrar, antes de qualquer outra coisa. É o primeiro problema que você tem no teu processo. Por isso que é muito importante entender isso aqui. Bom, aí nós temos uma outra situação. Né? Agora nós vamos entender o seguinte. Incerteza de medição, obviamente, que existe há muito tempo. Conceitos, cálculos, dúvidas, preocupações e etc. Mas é importante a gente entender que nesse momento a gente trabalha com base em um documento, que é uma norma da ISO, que é o que a gente conhece como ISOGAN, Guia de Expressão de Certeza de Medição. Né? O próprio Inmetro aqui no Brasil vende esse documento como um livro. Ele é a nossa vamos dizer assim, nossa bíblia da incerteza nesse momento. Então, todas as incertezas que são que possuem resultados numéricos, né, que são quantitativas, elas
seguem a ideia conceitual que tem nesse documento, no ISOGAM. Por isso ele é um documento importante e que gera outros documentos. A gente tem vários outros documentos em vários segmentos que se basearam nele. Mas aqui eu queria destacar um documento que é o EA 4/02, que é um documento que foi criado na década de 80 na Europa, pela European Corporation Accreditation, para poder fazer uma unificação da metrologia na Europa, né, onde precisava ali ter uma padronização entre os laboratórios europeus. Né? E é um documento muito interessante, porque além de ele ter algumas padronizações, como probabilidade de abrangência, alguma coisa nesse sentido, ele também é um resumo do ISOGAM. Então o ISOGAM ele trata de muitas coisas que no dia a dia a gente não vai encontrar. Então você lê tudo aquilo, vai te atrapalhando, você que não está com muita familiaridade em estatística vai tendo mais dificuldade. Então o guia, esse EA 4/02, ele tem uma facilidade e um resumo desses conceitos. E ele foi traduzido aqui no Brasil pelo Inmetro, né, pela CEGECRE, pela DICA também, podemos dizer que tudo dentro do Inmetro, mas foi traduzido aí como NIT-DICLA 021. Ele é um documento que até 2014 eles seguiam as regras e mantinha-se fiel aí ao documento original. De 2014 para cá ele começou a ter algumas alterações, como algumas coisas como aqui que deixou de ser recomendação e passou a ser obrigatória, incluiu o CMC e algumas outras necessidades de incertezas, como o sinal do mais ou menos, que não deve ser colocado em tabela. Tudo isso foi sendo acrescentado nesse documento. É importante também destacar que esse documento, se você for ler o título, tanto o europeu como o brasileiro, você vai ver que esse documento ele é um documento voltado à calibração. Tá? Então, ele foi criado na década de 80, onde praticamente os laboratórios de calibração que começaram a ter necessidade de cálculo de certeza. Os laboratórios de ensaio, eles trabalhavam com outras ferramentas de garantia da qualidade, muita questão de repetibilidade e reprodutibilidade, o famoso RR, outras ferramentas aí, robustez, usada em validação de método, mas não tinha muito hábito naquela época, não era muito comum a questão de incerteza de medição. Mas é importante também destacar que esse documento serve tanto para calibração como para ensaio. Ele não tem diferença para inspeção, desde que seja quantitativo, esse documento vai servir e vai ser adequado para essas áreas. Tá? Então, nesse aspecto, é importante destacar que esse documento a gente pode seguir. Então, se você quiser fazer uma leitura, pode fazer. E no item 6.3 desses documentos, o que ele diz? Que todo resultado de incerteza de medição deve ser apresentado com, no máximo, 2 algarismos significativos. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque os resultados com mais de 2 algarismos estatísticos, ele deixa de ter um significado estatístico, ele passa a ser alguma coisa estranha na área de estatística. Imagine uma pesquisa eleitoral. Você observa aí uma pesquisa eleitoral onde você fala com 2 pontos percentuais para mais, 2 pontos percentuais para menos. Veja, um algarismo significativo. Dificilmente você vai ouvir alguém falar 1,5 percentual para mais ou 1,5 ponto percentual para menos. Não é comum. Quanto mais 1,22 para menos e 1,22 para mais. Não existe. Isso aí não vai ver nunca. Tá? Então, o mais adequado é sempre trabalhar com um significativo. Porém, para evitar a questão de jogar incerteza fora, todo aquele trabalho de calcular, então se aceita que você apresente com 2 significativos. Então você pode apresentar a incerteza de medição, seja em calibração ou ensaio, com 1 significativo ou com 2. Depois, nos exemplos, eu vou explicar um pouco essa questão dos 2 significativos, porque mais fica estranho. Lá na parte de avaliação do certificado, das informações que tem que ter no certificado em relação à incerteza. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Fica muito estranho, estatisticamente não é adequado. E quando você fala de nenhum significativo, aí você não tem certeza, porque você está tendo alguma coisa que não existe. Então é sempre 1 ou 2. E aí a norma também citava muito, e embora hoje não está muito claro isso no documento, mas é importante você entender que se você joga mais que 5%, que você não deve jogar mais que 5% fora da incerteza do arredondamento. Então imagina assim, você vai arredondar a incerteza para 2 significativos, mas você vai jogar alguma coisa fora. Por exemplo, 0,014, ou melhor, 0,014.
4, ou seja, 0,014. E você quer deixar com um significativo. Então, o 4 você jogaria fora. Então, você teria 0,01. Então, você está jogando ali mais de 30% da sua incerteza fora. Isso não é adequado, por isso que recomenda-se que não se jogue mais que 5% da incerteza fora. Nesse caso, você teria que arredondar para cima, ficaria 0,02 ou manteria 0,014, né, com dois significativos, que é permitido. Toda vez que você for realizar um arredondamento para dois significativos, você não precisa se preocupar com essa regra dos 5%, porque qualquer arredondamento, seguindo a regra tradicional do arredondamento que nós vimos ali, seja a BNT ou não, você jamais vai jogar mais que 5% fora. Então você vai estar atendendo sem problema algum e isso vai garantir a tua incerteza de medição de forma confiável e segura.